depois da morte dos anciãos que lideravam e auxiliavam Josué diante da nação de Israel, depois da morte de toda aquela geração, nos diz a Bíblia que surgiu uma nova geração. E esta geração que surgiu, nos diz a Bíblia que essa geração não conhecia o Senhor. Mas essa geração que não conhecia o Senhor, eles não o conheciam, não era pelo fato deles não terem acesso às leis de Deus. Eles não conheciam a Deus, não era pelo fato deles não terem acesso ao decálogo, aos mandamentos, aos preceitos de Deus. Até porque quando nós lemos o livro de Levíticos, o livro de Números, nós podemos ver que o próprio Deus ordenou ao povo de Israel que passasse as leis para os seus filhos. Então aquela geração conhecia sim as leis de Deus, mas nós podemos observar que a Bíblia vai nos dizer que eles não conheciam o Senhor. E um fato semelhante está no capítulo 2 e no versículo de número 12 do primeiro livro de Samuel, onde a Bíblia vai nos dizer que Eli tinha 2 filhos, e esses 2 filhos de Eli eram filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Ou seja, esses 2 homens, por nome de Ofni e Finéias, filhos de Eli, eram filhos de Belial, filhos do diabo, e não conheciam o Senhor. Mas o interessante é que quando lemos o capítulo de número 1 do primeiro livro de Samuel, nós vamos ver que no versículo de número 1, e no versículo de número 2, e o versículo de número 3, a Bíblia vai nos dizer que havia um homem em Ramataim, Zofim, das montanhas de Efraim, cujo nome era Eucana, e este Eucana tinha 2 esposas, uma por nome de Ana, e outra por nome de Penina, e Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. E a Bíblia vai nos dizer que esse homem subia uma vez no ano para sacrificar ao Senhor em Siló, e os sacerdotes que recebiam esses sacrifícios eram Eli e os seus 2 filhos. Então os 2 filhos de Eli eram sacerdotes do Senhor. Então se eles eram sacerdotes do Senhor, certamente eles tinham conhecimento das leis de Deus, certamente eles tinham conhecimento dos preceitos, do decálogo, dos mandamentos de Deus. Certamente eles sabiam oferecer o sacrifício, certamente eles sabiam como realizar os rituais judaicos, eles conheciam a religião judaica, mas a Bíblia vai nos dizer que eles não conheciam o Senhor. Mas por que eles não conheciam o Senhor? Porque os 2 filhos de Eli não conheciam o Senhor? Porque aquela geração que surgira depois da morte de Josué não conhecia o Senhor. Eles não conheciam o Senhor porque eles deliberadamente decidiram não ter um relacionamento com Deus. Eles conheciam a Deus na questão de ter o conhecimento das leis, mas não conheciam o Senhor de ter um relacionamento com Deus. E quando nós olhamos para o contexto da igreja moderna, quando nós olhamos para o contexto dessa igreja atual, nós vamos ver que desde o século I até o século IV, onde surgiu aquela igreja que foi perseguida pelos imperadores romanos, do século IV, quando Constantino fez do cristianismo a religião oficial do império, até o século XVI, que foi a reforma protestante, do século XVI até o século XXI, nós podemos ver que nunca houve uma geração que tivesse tanto conhecimento das questões da Bíblia como essa geração atual. Desde o século I até o século XXI, nunca houve uma geração que conhecesse tanto as questões da Bíblia. Mas desde o século I até o século XXI, até o século atual, nunca houve uma geração
que estivesse tão distante de Deus como a geração atual. Essa geração atual tem um conhecimento das Escrituras. Essa geração atual tem acesso a diversas versões da palavra de Deus. Essa geração atual tem acesso a diversas literaturas da palavra de Deus. Essa geração atual, ela tem acesso a cursos teológicos, à distância ou presencial. Essa geração atual, ela tem acesso a diversas mensagens no YouTube. Essa geração atual, ela conhece as Escrituras. Então veja que a geração atual, ela tem acesso a todas essas coisas. É uma geração que conhece as Escrituras, mas é uma geração que não tem um relacionamento com Deus. É uma geração que tem um vasto conhecimento, mas não tem um relacionamento com Deus. É uma geração que tem ortodoxia, mas não tem piedade. É uma geração que é teísta na teoria, mas ateus na prática. É uma geração que tem uma cabeça inchada de tanta teologia, mas um espírito raquítico. É uma geração que tem Cristo na mente, mas não tem a mente de Cristo. É uma geração que conhece as coisas de Deus, mas não conhece a Deus verdadeiramente. Esta é a nossa geração. E nós podemos observar, meus irmãos, nós podemos observar que aqui na nossa nação, no nosso país, antes do advento da teologia da prosperidade, que começou lá na América com Kenneth Hagin, antes que essa teologia maldita chegasse aqui no nosso país e fosse difundida pelos pais das igrejas neopentecostais, a igreja, ela não tinha o conhecimento que nós temos hoje. Se você chegasse para um irmão das gerações passadas, aqui no Brasil, e perguntasse para eles o que era soterologia, eles não saberiam responder. Se você perguntasse para os irmãos daquela época, se eles eram tricotômico ou dicotômico, eles não saberiam o que responder para você. Se você perguntasse para eles, se eles eram arminianos ou calvinistas, eles não saberiam responder. Eles não tinham o conhecimento que nós tínhamos hoje. Eram pessoas simples. Eram pessoas que não tinham tanto conhecimento. Eram pessoas que subiam no púlpito, às vezes falavam errado, às vezes tinham uma interpretação equivocada, mas eram pessoas que tinham um relacionamento com Deus e sentia diariamente o poder de Deus em suas vidas. E é claro, meu irmão, que eu não estou fazendo apologia à falta de conhecimento. É bom que tenhamos conhecimento. É bom que estudemos a palavra de Deus. Mas nós não podemos, meus irmãos, deixar de buscar a Deus em oração e buscar este poder e voltar a ter um coração humilde diante de Deus.